Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal aí. Muito bem-vindo aí todo mundo. E para mais uma live, mais uma aula ao vivo. E estamos aqui agora iniciando essa aula sobre como e por que criar a persona para o seu negócio. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Ronan Pinho. Tá? Eu trabalho com marketing digital há mais de 8 anos, só faço isso, né? E através desse tempo a gente foi crescendo nesse mercado e graças a Deus hoje a gente consegue já atendeu a mais de 300 clientes aí no mercado, criamos e implementamos um modelo de negócio próprio, né? E hoje, graças a Deus, a gente teve a oportunidade aí de internacionalizar também o nosso negócio aí para um outro país que é Miami, nos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu quero desejar as boas-vindas para você, primeira vez que você está acessando aí o canal. Desejar as boas-vindas também para você que está me acompanhando aí no podcast, você que viu esse vídeo através do WhatsApp, do Instagram. Seja muito bem-vindo, tá? E aí nós vamos começar então a falar sobre persona. O que é isso, Ronan? Meu Deus, o que é isso? Que nome difícil é esse? De onde é que veio esse nome? Avatar, persona, público-alvo? O que é isso? E é nessa aula de hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, né? Nós vamos então esclarecer tudo isso e como é que o entendimento disso, cara, vai te ajudar no teu negócio, tá? Quero logo falar para vocês que essa aula aqui é sem enrolação, sem enrolation. Até gosto de usar a hashtag aí, sem enrolation, porque, cara, é entender o conceito. Eu vou iniciar essa aula falando um pouquinho aqui no quadro branco, tá bom? Para vocês entenderem o conceito do que é a persona, tá? E depois a gente vai fazer na prática aí um exemplo de uma persona aí construído para o teu negócio, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui. Já me apresentei, agora nós vamos aí para a parte que importa. O que é persona? O que é persona, pessoal? Persona, alguns chamam de avatar, outros chamam de público-alvo, mas vamos lá. O que é persona, tá? E o que é o avatar? Basicamente são sinônimos, tá? Então, a persona é a representação, tá? O que é a persona? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que é a persona, tá? Persona, pessoal, nada mais é persona avatar, alguns chamam avatar, do que a representação fictícia do seu cliente ideal. Ponto final, tá? Ou seja, a representação fictícia do seu cliente ideal. Isso é a persona, tá? Beleza. Então, qual a importância aí da persona para o teu negócio? Primeiramente, através da persona, você vai poder ter um detalhamento de quem é o cliente ideal, ou seja, quem é aquela pessoa perfeita, aquela pessoa muito bem representada, que eu vou conseguir detalhar para o meu negócio, para eu poder ter uma comunicação assertiva, ou seja, para eu focar o alvo, para eu direcionar os meus conteúdos para a pessoa certa, tá? Basicamente, pessoal, existe algumas características para a gente poder mapear a nossa persona. Então, quais são essas características? Primeira coisa, a gente vai levantar quais são os dados demográficos, ou seja, a pessoa tem 25 a 50 anos, sei lá. A pessoa, quais são os comportamentos dessa pessoa, quais são os interesses, quais são as dores, quais são as motivações, quais são os sonhos dessa pessoa e de que forma a gente vai condensar essas informações, vai mapear tudo isso para a gente poder então ter o cliente ideal. Eu tenho um desenho, um escopo muito bem estruturado aí do meu cliente ideal. Então a persona nada mais é do que a representação fictícia do seu cliente ideal, tá? Que a gente vai ter como baseado nos dados demográficos, tá? Baseado nos sonhos, nas aspirações, baseado nos sonhos, nas aspirações, baseado nos objetivos dessa pessoa, tá? Baseado nos interesses dessa pessoa. Ou seja, percebe que é algo muito mais aprofundado, né? Não é uma coisa simples, né? Não é meramente um público-alvo. Meu público-alvo qual é? Pessoas de 25 a 54 anos que acessam o Facebook, só, acabou.
pai de família, ou então casado, acabou. Não. Percebe que persona, avatar, é o quê? Um detalhamento muito mais aprofundado. E tudo isso vocês vão entender lá na frente para quê, né? Então, acompanha aí, tá? Não pira, não neuro, fica comigo aqui na aula, entende o conceito. É muito importante que vocês entendam o conceito. Daqui a pouco a gente já vai lá para a parte prática, mas o importante é vocês entenderem o conceito. É vocês exatamente entenderem como é que isso funciona para a gente poder, então, ir para a parte prática e fazer. E aí eu vou mostrar também para vocês aí o impacto que um bom mapeamento, um bom detalhamento, uma boa criação de persona vai te ajudar a ser mais assertivo aí nos teus conteúdos de marketing digital, tá bom? Beleza? Então vamos acompanhar então. E quero logo dizer que existe uma diferença entre persona e público-alvo, tá? Eu não sei se você de repente que está vendo esse vídeo já trabalha com marketing e aí de repente na sua cabeça era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Persona é um mapeamento muito mais aprofundado do que meramente o público-alvo, beleza? Então vamos lá para a segunda parte aí. Vamos dar um exemplo prático. Da diferença que existe entre público-alvo e persona. É muito importante que você saiba a diferença dos dois, tá? É muito importante que você saiba a diferença dos dois. Por isso que eu trouxe aqui um exemplo prático, tá? Eu trouxe aqui um caso prático, um exemplo, para que você então tenha consiga na sua cabeça aí diferenciar, tá bom? Então quando terminar essa aula você já sabe. Se alguém falar, não, mas o teu público-alvo não é a mesma coisa que persona, tá? Então vamos lá. Vou dar exemplo aqui de uma descrição de um público-alvo, tá? Homens e mulheres, por exemplo. Você trabalha aí com... Vou citar exemplo aqui de um cliente que trabalha com construção a seco. Para quem não sabe o que é construção a seco, são aqueles materiais como gesso acartonado, forro, divisória, tudo relacionado aí, que não é a construção tradicional. Não é aquela construção que envolve cimento, argamassa, nem nada. Então, é por isso que o nome é seco, não tem água, né? Então, é baseado basicamente, inclusive, muitos dizem que é a construção do futuro, né? Na verdade, em outros países já existe com muita frequência, né? No eixo Rio-São Paulo também, com certeza já tem muita frequência, mas aqui de repente para a região Norte e Nordeste ainda não é tão popular. Mas então vamos dar o exemplo de um cliente que trabalha aí com construção a seco. Vende gesso acartonado, vende drywall, vende piso vinílico e por aí vai. Então, se fosse fazer um público-alvo, uma descrição de público-alvo, como seria? Vamos lá. Homens e mulheres de 25 a 48 anos, casados, graduados em engenharia, com renda média mensal de 4.500. Tá? Pretendem adquirir produtos para obra com foco em rapidez e qualidade. Esse seria então o quê? Vou colocar aqui um exemplo de público-alvo. Tá? Percebe que esse exemplo é muito vago, é muito simplista. É um exemplo assim que não te dá muita profundidade. Você não consegue entender com muita profundidade quem é esse seu cliente ideal, né? Então, esse exemplo que eu dei aqui de público-alvo, você percebe o que o público-alvo basicamente é muito simplista, né? É muito básico, né? Você não consegue ter um detalhamento aprofundado, né? De qual seria então o seu cliente ideal. Como eu falei no começo dessa aula aqui, eu disse o quê? Que a persona, o avatar, é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ou seja, pelo método da indução, não sei se você conhece, já vou falar. O que é indução? É você pegar uma pequena parte, no caso dos seus clientes atuais, e falar assim, cara, eu vou cruzar os dados e aqui existem características que são inerentes a todos os meus clientes. Vou dar um exemplo. E se você tem aí o seu cliente, e aí você percebe o quê? Que 70% dos seus clientes têm entre 25 e 34 anos. Por exemplo. Uma outra coisa que eu também observei, Ana. Olha, todos têm interesse por academia. Sei lá, se você... todos têm interesse em manter a boa forma. Se você, de repente, vende serviços aí de academia. Ronaldo, mas eles normalmente são casados aí. 50%, 60% são casados.
Eu não sei se você sabe esses dados, eu não sei se você já mapeou aí a sua persona, mas não te preocupa, cara. Não te preocupa que nessa aula você vai aprender como mapear, tá? Mas aí você percebe então que o público-alvo, ele é muito simplista, né? Ele normalmente dá dados demográficos, ele não abrange muito, ele não dá os hobbies, os interesses, quais são os sonhos, as aspirações. Ele não é amplo, ou seja, ele não consegue te dar uma dimensão aprofundada de quem é esse teu cliente ideal. Lá na frente vocês vão entender qual é a importância de você ter esse aprofundamento. Agora vamos dar um exemplo. Eu já dei um exemplo aqui de público-alvo. Agora eu vou dar um exemplo de como seria a persona, voltando aqui para esse meu cliente aí que trabalha com materiais de construção a seco, que eu falei, o drywall e etc, né? Então, um exemplo aqui, Chiquinho, deu o nome aqui, Chiquinho, tem 42 anos, casado, pai de 2 crianças, tem 7 anos de experiência como engenheiro, suas obras quase sempre estão atrasadas. Por isso, ele busca materiais para reduzir seus problemas na obra. Seu objetivo é oferecer para os clientes obras rápidas e de baixo custo no projeto. Depois de brincar com seus filhos, assiste o Jornal Nacional. Ao se preparar para dormir, pensa como ter menos dor de cabeça com clientes, fornecedores e mão de obra. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora essa diferença aqui entre os dois. Ó. Eu botei aqui, ó. Então, o público-alvo, o que seria? Acompanha comigo aí no quadro branco. Homens e mulheres, um exemplo de como seria a descrição de um público-alvo. Homens e mulheres de 25 a 48 anos, casados, graduados em engenharia, com renda média mensal de 4.500, etc., pretende adquirir produtos para obras com foco em rapidez e qualidade. Então, aqui na persona, você percebe o quê? Ó? Que é muito mais aprofundado. Você tem um detalhamento muito maior. Você tem uma profundidade. Você é empático. Eu digo assim, cara, quando você faz uma boa persona, você consegue ser empático. Né? Você consegue se colocar no lugar do cara e falar assim, qual é o dia a dia desse cara? Né? Porque tem muitas pessoas que focam somente no produto. Nas outras aulas que eu dei, na aula número 1 e na aula número 2, eu falei aí da diferença entre você vender o seu produto e você vender a transformação. Né? Então, se de repente você não teve a oportunidade de ver, veja a aula número 2. A aula número 1 já saiu do ar, porque normalmente eu coloco uma aula, depois ela sai do ar. Se você não perdeu, fica ligado, porque a aula ela só fica aí durante 7 dias. Né? Então, normalmente eu tiro exatamente para as pessoas que realmente estão comprometidas a assistirem a aula. Tá? Então, coloquei o exemplo aí para você de duas diferenças aí entre público-alvo e persona, beleza? Vamos agora descobrir agora. Agora eu falei do que é a persona, né? A diferença entre a persona e o público-alvo. Agora vamos entender como é que nós vamos criar. Como é que nós vamos criar? Não. Por que devemos criar a nossa persona? Então, por que devemos criar a nossa persona? Por que, Ronaldo? Por que eu devo criar? Qual a importância, cara, de eu criar essa minha persona aí para o meu negócio? Como é que eu vou obter mais engajamento? Meramente por ter a minha persona, né? Meramente por construir minha persona, como é que eu vou conseguir um engajamento melhor aí? Como é que eu vou conseguir conteúdos mais assertivos no marketing digital? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Eu sempre falo, cara, que se o atalho fosse bom, ele era caminho. Essa é a grande verdade, né? Dá trabalho, né? Nem todo mundo quer pagar o preço, né? Aí eu pergunto pra você, até diga se você realmente está disposto a pagar o preço? Você está disposto, cara, a pagar o preço? Você está disposto realmente a fazer o que é necessário, de verdade, para ter resultados com marketing digital? Você está disposto a pagar o preço? Tem muita gente que não está, cara. E não tem problema nenhum com relação a isso. Se você não está disposto, seu concorrente está. Simples assim. Se você quer fazer algo meia boca, tudo bem, não tem problema nenhum. E é até bom que tem pessoas que façam algo meia boca, porque os que fazem algo bom, os que sentam a bunda na cadeira para fazer algo realmente bem feito, são poucos, cara. Entendeu? Então, ninguém tá interessado em pagar o preço. Né? Então, fazer a construção, você criar a persona do seu negócio, eu te digo logo, não é fácil, não é rápido, você não faz em 15 minutos, cara. Você
Você não faz, tá? Se demora para fazer. Você precisa sentar a bunda na cadeira, fazer a pesquisa, ter um direcionamento certinho. Não é algo muito complicado, tá? Quero dizer que não é complicadíssimo. Ah, mas só a gente de marketing consegue. Não é verdade, tá? Se você não é da área de marketing, cara, mas se você seguir esse passo a passo, seguir o que eu tô falando, vai dar bom, vai dar certo, você vai conseguir fazer uma boa persona. Você vai conseguir mapear, cara, para quem você vai falar. O que essa pessoa quer falar. E é algo tão assim forte isso, cara, que tem até gente que diz assim pra mim, Ronan, parece que tu adivinhou o que tava na minha cabeça. Parece que você adivinha exatamente o que eu quero ouvir. Mas aí, será que eu adivinhei? Lógico que não, cara. Eu não adivinhei nada. Eu apenas mapeei isso, eu apenas detalhei isso. Realmente tentei entender o que uma pessoa que precisa aí crescer o seu negócio, crescer o seu marketing digital, precisa, cara. Então, essa é a grande verdade. Então, te digo logo, não é algo rapidinho, não tem esqueminha, tá? Secreto. Esqueminha secreto para fazer a sua persona, tá? Dá trabalho, ponto final, entendeu? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, tá? É bom que vocês saibam disso. Mas vamos lá. Primeira coisa, cara, por que, Ronan? Por que eu devo criar minha persona? Cara, ela é a base de toda a sua estratégia de conteúdo. Ou seja, cara, ela é a base, até aqui negritar aqui base, ela é a base, cara. É com essas informações, que você vai conseguir ter um direcionamento claro, mas claro do que você deve escrever, por que você deve escrever, como você deve escrever. Então, ela é a base. Eu costumo dizer, cara, que quando a gente atende os clientes ou uma pessoa que quer uma consultoria, eu não escrevo nada, eu não publico nada, não escrevo uma vírgula sequer se eu não souber quem é a persona daquele cara, tá? Por quê? Porque senão, se você fizer conteúdo à torta e à direita, sem parar pra sentar e fazer isso, o que você vai fazer, cara? Você vai fazer o tal do conteúdo, meia boca. Imagina o seguinte, você é um arqueiro e existe um alvo, né? Existe um alvo aqui. Muitos dos seus concorrentes podem até acertar no alvo, mas não em cheio, né? O cara, pela experiência dele, pelo empirismo, ele consegue aí, pelo conhecimento empírico que ele adquiriu, ele consegue acertar o alvo. O alvo que eu digo assim, naquela parte mais de cima, naquela parte meio distante do centro do alvo. Quando você senta, cara, a bunda na cadeira, para fazer isso aí do jeito certo, do jeito profissional, jogando um jogo de alto nível, você consegue acertar em cheio. Então imagina aqui um alvo, seu concorrente está acertando aqui na beirinha, ó, e você vai lá e acerta em cheio. Você acerta assim, sabe? Quando pega na veia, então você pega assim no alvo. Então é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, cara. Então quem quer fazer conteúdo meia boca, beleza. Inclusive toda aula a gente tem a nossa hashtag oficial. E a hashtag oficial dessa aula, cara, inclusive já vou botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Hashtag meia boca aí, ó. Então já me marca lá no Stories, me marca no Insta e já coloca lá meia boca, porque a galera que vai ver os conteúdos vai falar assim, cara, que é isso? Por que meia boca? Não entendi. Já marca lá conteúdo meia boca, que já é dando a indireta pro seu concorrente, né? Então, se você não quiser fazer conteúdo meia boca, quer fazer uma parada de alto nível e ter resultado, e cara, te digo, eu faço isso há 8 anos, cara. Já atendi mais de 300 clientes, cara. Já validei isso. E não tem segredinho. Tem que fazer assim, tá? Então vamos lá. Cara, não tem esqueminho secreto. Então, a primeira coisa que você tem que saber, por que criar a tua persona, cara? Porque ela é a base. É ela que vai direcionar todo o teu conteúdo. Então, ponto número 2, cara, é porque você vai ser mais assertivo. Você vai ser mais assertivo com os conteúdos que você vai produzir. Ou seja, como eu acabei de falar, você não vai acertar ao redor. E tem muito concorrente aí que nem acerta no alvo, né? Você vai acertar exatamente no meio, cara, em cheio. Entendeu? Você vai conseguir
saber exatamente o que a pessoa quer ouvir naquela hora, naquele momento. Você vai ter a sensibilidade, cara, de chegar e produzir o conteúdo certo para a pessoa certa, na hora certa. É por isso que você tem que fazer a sua persona, beleza? Ponto número 3. Ponto número 3 do porquê você deve fazer aí a sua persona. Simplesmente, cara, você vai conseguir definir com clareza quais os canais que tu vais publicar. O que é isso? Cara, acabei de dar o exemplo aí desse cliente aí que trabalha com material de construção a seco, né? Então vamos lá. O cara é um engenheiro, tem 35 anos. Vamos subir aqui pra gente poder lembrar aqui. Então o que é? É o Chiquinho, tem 42 anos, né? É casado, tararau. O cara de 42 anos, normalmente, qual é a principal rede social dele? Vamos lá, coloca nos comentários aí, na sua opinião. Qual é a principal rede social do Chiquinho? Qual é a principal rede social do Chiquinho? O cara que tem 42 anos. Qual é que ele mais gosta de usar? Coloca aí no comentário, enquanto eu bebo uma água aqui. O que você acha? É o Instagram, Facebook? Então, cara, a rede social do Chiquinho, cara, é Facebook. Só que o Chiquinho, como é um cara aí de construção, ele acessa muito mais o Facebook e também ele gosta de acessar alguns projetos no Pinterest. Projetos no Pinterest. Muito voltado para a área de design, arquitetura, engenharia, né? E por aí vai. Então, ele gosta mais do Facebook e do Pinterest. Mas quer dizer que ele não acessa o YouTube? Não. Quer dizer que de repente ele não acessa o Instagram? Não. Mas essas aqui são as principais. Tá? Com foco nessa aqui. Essa aqui é a mais usada. Tá? Bom, pessoal, o maior ativo das pessoas hoje chama-se tempo. Né? Hoje não é nem dinheiro, cara. Na verdade é tempo. Todo mundo paga para não ter que gastar tempo. Então, por que eu tô falando? O que isso tem a ver com tempo? Cara, você vai começar a sua estratégia de conteúdo, você tem que focar na principal rede social, cara, que seu cliente atua, né? Aí você fala assim, poxa, onde é que tu tirou? Por que Facebook? Tem um monte de dados estatísticos, você pode jogar lá no Google, dados estatísticos Facebook, dados estatísticos Instagram, você vai ver que a rede social mais usada para a galera que tem 42 anos, essa faixa etária, é o Facebook. Então, mas eu só uso o Instagram. Mas, cara, você está fazendo a construção do conteúdo para você ou para o seu cliente? Isso acontece muito, cara. Às vezes tem cliente que fala assim, não, porque eu queria publicar mais no Instagram e tarará. Você pode publicar no Instagram, cara, não tem problema nenhum. Mas a principal, cara, é Facebook. Não tem para onde sair, não tem para onde correr. Então, isso eu só tô dando um exemplo, porque tem gente aí, cara, que tá publicando conteúdo numa rede social que não tem o teu público-alvo, não tem o teu perfil, perdão, não tem o público-alvo não tem a tua persona, não tem o teu avatar. Então, cara, publica na rede social que aquela galera tá, entendeu? Então, vamos voltar aqui. Então, definir quais os canais que tu vai publicar. Então, tu já sabe, tu precisa definir tua persona também para definir com clareza aonde tu vai publicar. Para não ficar perdendo tempo, por exemplo, Ronaldo, eu tô publicando aqui no Twitter, sei lá. Mas por que você está publicando no Twitter? Porque eu gosto de publicar. Não, cara, para com isso, não pira, não neura. Publica onde está o teu público-alvo. Simples assim, beleza? É trabalhar uma estratégia com inteligência, tá? Vamos lá. 4. Essa aí é fundamental porque o teu bolso agradece. Vamos lá. Otimizar seu direcionamento, tá? E sua verba de marketing. Isso aí, cara, não só a verba, mas eu vou colocar aqui as suas ações também, beleza? Que isso, cara? Vamos lá. O que é isso, Romano? Otimizar seu direcionamento e sua verba de marketing. Quando você vai publicar no YouTube, não é o foco dessa aula, mas normalmente, cara, quando você publica no YouTube, o que acontece? Lá você pode chegar e escolher. Você pode escolher lá quais são os conteúdos, quais são os interesses, vamos dizer, você vai fazer uma campanha de vídeo. Você vai fazer uma campanha de vídeo. Você vai escolher lá no YouTube quais são os interesses, né? Quais são os interesses que você quer colocar lá, os tópicos de interesse que aquelas pessoas que você quer que vejam no seu vídeo, né? Então, como a gente tem a persona já meio mapeada aqui do Chiquinho,
Por exemplo, é um cara que curte muito assistir o Jornal Nacional, entendeu? Por quê? A gente conseguiu entender, a gente rodou uma pesquisa e a gente conseguiu entender que o Chiquinho curte muito assistir o Jornal Nacional. Então, eu vou fazer o quê? Se eu quero, para esse cliente aqui, fazer uma campanha de vídeo para dar mais alcance, reconhecimento de marca e gerar também leads através do YouTube, eu vou testar lá um interesse em Jornal Nacional. Né? Simples assim. Vou testar um interesse para engenharia. Tá? Vou testar um interesse de pais com filhos pequenos, né? Filhos de até 10 anos. Então, percebe que quando você tem muito claro, cara, qual é a sua persona, isso vai te dando inteligência. Ou seja, você não vai produzir conteúdo por produzir, entendeu? Você vai produzir conteúdo e principalmente quando você fizer seu anúncio no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde a tua persona vai estar, você vai escolher, você vai ser mais assertivo. Ou seja, você vai conseguir o quê? Colocar os conteúdos certos para a pessoa certa. Beleza? Então, ele vai melhorar, otimizar o teu direcionamento e principalmente a tua verba. Ou seja, você não vai ter que gastar uma grana muito alta, uma grana altíssima, para poder saber qual é o público que vai dar bom. Tá? Então, ficou claro isso aí, né? Então, vamos lá. Recapitulando. Primeiro, por que você precisa fazer aí a sua persona? É a base. É a base de toda a tua estratégia. E dá trabalho. E que bom que dá trabalho. Que bom que dá trabalho. Coloca depois lá a hashtag meia boca, lá que você já sabe que eu falei do concorrente. 2, ser mais assertivo, cara, com os conteúdos. Você vai precisar aí, você vai conseguir ser mais assertivo com os conteúdos que você vai produzir. É produzir o conteúdo certo para a pessoa certa, beleza? 3, vai definir com clareza quais são os canais que tu vai publicar teus conteúdos. 4, tu vai conseguir, cara, otimizar o teu direcionamento, a tua verba nas tuas ações de marketing, beleza? Tranquilo? É muito importante, pessoal, essa introdução, você entender aí o conceito. Já já a gente vai aí meter a mão na massa, meter a mão no arado para poder fazer aí na prática isso aí. Então eu dei um exemplo aí, cara, de um cliente que conseguiu reduzir. Tem um cliente meu que conseguiu reduzir 35% o gasto dele com anúncio só porque, vou até botar aqui, ó, um cliente meu reduziu, cara, 35% os gastos com o anúncio só porque fez uma boa persona. O cara sentou a bunda na cadeira, sabe, junto com a equipe dele, comercial, e falou, cara, vamos fazer a nossa persona do jeito certo. Então, o cara pegou, sentou lá, fez direitinho, deu bom, e aí quando a gente, obviamente que a gente ajudou ele nesse processo e tudo mais, mas aí o que acontece? Depois que a gente conseguiu mapear essa parada aí, ele conseguiu reduzir os gastos aí em 35% comparando com outras empresas do segmento. Inclusive até eu atendi também. Então esse cliente, cara, reduziu em 35% os gastos aí com anúncio. Só porque ele fez a boa persona. Outro caso, cara, é que teve alguns clientes, por exemplo, até dei um exemplo agora, que o cara estava publicando no canal errado. Então, por exemplo, o cara tinha uma persona que o canal dele era Instagram, mas ele estava publicando muito mais no Facebook e não dando bola pro Instagram, entendeu? E aí você tá o quê? No canal errado. Você tá, tipo assim, atingindo a pessoa errada no canal errado. Ah, Ronald, quer dizer que não tem nenhum cliente no Facebook? Não é isso que eu estou dizendo. Obviamente que vai ter algum cliente que vai acessar o Facebook. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, cara, que a grande maioria, no caso dele, quase que 75% dos clientes dele estavam onde, cara? No Instagram. Então, por que eu vou publicar somente no Facebook? Obviamente que eu tenho que, pelo menos, publicar nos 2 canais. Ah, você recomenda publicar em vários canais? Recomendo, desde que você publique nos essenciais com excelência, tá? Então, publica nos canais principais, tá? Nos canais principais, nas redes sociais principais, com excelência, para depois pensar em fazer podcast, para depois pensar em fazer de repente um blog, então publica com excelência. O blog eu sempre recomendo porque quase todo mundo pesquisa no Google, então o blog ele é bom porque ele vai te dar um ranqueamento legal no Google. Então se você trabalha aí, sei lá, você tem uma clínica de pilates, ou então você tem uma panificadora, sei lá, se você tem alguns conteúdos legais que ensinam as pessoas, por exemplo, como fazer um pão caseiro gostoso e tal,
E aí você tem lá a panificadora XYZ. Se você publica, você tem conteúdo em blog, isso vai te ajudar, com certeza, a ranquear no Google também, beleza? Então vamos lá, mas publica nos principais canais, cara, com excelência, para depois pensar em fazer os outros, tá? Vamos lá, agora, cara, como é, Ronan, que eu vou fazer a minha persona? Então vamos lá. Então a gente está aqui no porque devemos criar a nossa persona. Agora nós vamos fazer aqui o como criar a sua persona, beleza? Como é que você vai criar a tua persona? Aí, cara, a persona do teu negócio, o passo a passo para você criar a persona aí do seu negócio é de uma maneira inteligente, de uma maneira assertiva e de uma maneira que vai gerar resultados aí para os teus conteúdos e principalmente para as tuas vendas. Vamos lá. Primeiro passo. Começa com teus clientes atuais. Cara, eu digo aqui os fiéis, né? Os clientes fiéis, né? Os fãs, tá? Os fãs. Cara, sei lá, você vende capinha para celular. Vamos colocar um exemplo aqui. Você vende capinha para celular. E aí você quer mapear a tua persona. Fala, cara, quem é o cara que compra capinha para celular? Sei lá. Cara, pega os melhores, assim. Pega os teus clientes mais fiéis, aqueles clientes que sempre estão comprando de ti. Pega os teus fãs, aquele cara que recomenda para outras empresas, aquele cara que sempre está compartilhando tuas publicações, sempre está te marcando, sempre está compartilhando ali os teus stories. Cara, pega os melhores, tá? E aí, se você não tem uma base tão grande, pega a base que tu tiver, tá? Mas pega realmente os melhores. Se tu tiver poucos clientes fiéis, poucos fãs, aumenta um pouco mais e pega uma quantidade maior de clientes, beleza? Fica difícil eu dar um número, tipo assim, 10, 20, 30, depende. A verdade é, quanto mais, melhor. Mas se você não tem uma base tão grande de clientes, pega pelo menos aí, cara, uns 20, 30, 50 para começar, beleza? E aí você vai rodar aí a pesquisa com essas pessoas, tá? Você vai rodar uma pesquisa, tá? Que ela pode ser no formato de entrevista ou no formato de formulário online, tá? Então, vou já te mostrar como é que vai fazer isso na prática, beleza? Segundo ponto, cara. Quando você for rodar aí a sua pesquisa ou a sua entrevista com seus clientes, cara, você tem que seja, por favor, cara, empático. Seja empático e se coloque no lugar do seu cliente, tá? Só assim, cara, tu vais conseguir um detalhamento aprofundado. Ou seja, não adianta, como eu falei, não adianta fazer meia boca, não adianta fazer algo assim de qualquer jeito, não adianta tu chegar e fazer uma parada ruim, não. Cara, tenta ser empático, te coloca no lugar do teu cliente, entendeu? Faz uma reflexão assim, cara, eu tenho o Paulo, sei lá, o Paulo ele compra, ele é o cara que mais compra capinha, inclusive de celular, inclusive ele dá de presente aí pros outros capinhas de celular, e o cara sempre tá aqui, o cara sempre tá me ligando no WhatsApp. Cara, o que o Paulo faz? Qual é o interesse do Paulo? Por que ele escolheu a tua empresa? Né? Onde é que ele normalmente gosta mais de navegar na internet? Ele é um cara que sempre está no Instagram, não? Né? Qual é a rotina do Paulo? Quais são as dores do Paulo? Por que ele precisa de uma capinha? Quais são os sonhos do Paulo, cara? Tudo relacionado à tua empresa. Quais são, cara? Então aí tu tem que fazer um exercício de empatia, ou seja, te coloca no lugar dele. Se tu não conseguir, chega e bate um papo com o Paulo, cara. Chega assim, Paulo, pô, cara, eu preciso de uma força tua e de uma ajuda que tô fazendo aqui uma breve pesquisa para melhorar os meus serviços, entendeu? Eu preciso da tua força, da tua ajuda para eu poder entender o que passa na tua mente aí pra gente poder melhorar a qualidade dos nossos serviços. Tenho certeza, cara, se tu tem clientes fiéis, se tu tem fãs, os caras não vão se opor, não vão de forma alguma ter uma objeção a responder uma entrevista ou uma pesquisa como essa, beleza?
Terceiro, quando você fizer a sua pesquisa, cara, faça as perguntas certas e essenciais, tá? Evita, cara, por favor, evita tomar muito tempo do teu cliente. Por quê? Pô, tem gente que faz uma pesquisa de persona, coloca 30 perguntas, tipo, 40 perguntas. Cara, na boa, você tem 20 minutos, 30 minutos para responder uma pesquisa? Você tem? Na boa. Para aí e responde, coloca nos comentários aí. Você tem, cara, 30 minutos para parar o teu dia, para responder uma pesquisa? Primeiro que as pessoas elas já têm rejeição à pesquisa. Então, quando você fizer, cara, condensa isso o máximo. Ou seja, faz as perguntas essenciais. Até coloquei aqui, ó. Faz as perguntas essenciais. Quando você for fazer aí, faz as perguntas essenciais da tua pesquisa, beleza? E eu vou falar para vocês as perguntas-chave, né? Quais são as perguntas que você precisa fazer para poder mapear a tua persona, beleza? Vamos lá, pessoal. 4. Analisa. Vou botar aqui, analisa, tabula, condensa, confronta os dados que você vai levantar com a pesquisa. Tá. O que você vai fazer? Lá no Google, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que é uma pesquisa na prática no Google. Quando as pessoas começarem a responder, o Google automaticamente, cara, já vai fazer a tabulação desses dados, já vai te dar uma parada condensada, entendeu? Só que aí, o que você tem que fazer? Você tem agora as informações. Você perdeu um tempão fazendo lá a tua pesquisa, você se envolveu lá um tempão pedindo para as pessoas interagirem, responderem e tal. Aí você tem os dados lá e não vai usar para o teu negócio. Não adianta de nada. Não adianta nada. Você tem que chegar, cara, e pegar esses dados, sentar a bunda na cadeira, cara, e ler aquilo, entendeu? Você tem que entender aqueles números. Você tem que falar assim, cara, meu Deus, quer dizer que o fator que mais dificulta a pessoa comprar da minha empresa é localização. Aí você chega, o que você vai fazer? Tá lá escrito localização. Aí você vai fazer o quê? Você vai entender que a localização não vai fazer nada? Não, cara, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que começar a criar quebra de objeção pro fato da localização. Você não vai chegar e chegar e falar assim, cara, não, tudo bem, o cara não compra, eu respeito. Não, cara, você tem que quebrar objeções. Ou seja, se o cara falar, mas é localização, você tem que ter já a resposta para aquela objeção. Então eu vou dar um exemplo aqui, como é que você poderia quebrar essa objeção. Você fala assim mesmo, realmente você acha que a distância é o fator que vai impedir de você comprar uma capa que veio, sei lá, dos Estados Unidos e que vai deixar o teu celular muito mais bonito, tu vai te sentir muito mais confortável com o celular e isso vai poder te dar um status legal, sei lá, cara, eu não sei o que, de repente, o cara que compra uma capinha de celular, eu não sei por que ele compra, o que seria importante, sei lá, vamos pensar aqui. O cara que compra uma capinha de celular, cara, o que ele tá querendo? No meu caso, vou colocar até como exemplo, cara, só quero que proteja, entendeu? Só quero que proteja meu celular. Se proteger ele, cara, e contra a queda, beleza, tá bom, entendeu? Pra mim tá bom. Mas aí a galera que compra com mais frequência, será que é só proteger? Tipo assim, essa capinha aqui, eu já tô com ela há 1 ano, tipo, eu sou um péssimo cliente pra comprar capinha de celular porque eu não compro com frequência, entendeu? E aí, de repente, a galera que compra capinha de celular tem algum, sei lá, gosta de andar na moda, ou então as capinhas de celular muito louca aqui, tem umas paradas legal aqui porque vai deixar o celular, e aí eu já vi umas que tem um negocinho aqui que cai, um brilho, sei lá, cara. Então, tipo assim, você tem que pegar e entender qual é a transformação que gera. Porque, por exemplo, o cara que compra uma capinha de celular, ele não tá só interessado ali naquela parte estética, ele também, sei lá, de repente se é uma pessoa jovem, tá interessado em andar na tendência, né, sei lá, cores em tendência, ou dar um up no celular dela, mostrar pros amigos, não sei, então, isso aí, cara, quem vai saber é tu
Tu que é o dono do negócio, é tu que vai saber condensar isso, beleza? Então, você vai pegar esses dados que você coletou lá na pesquisa e você vai implementar melhorias. Deixa eu só baixar aqui, peraí. Implementar melhorias e quebra de objeções para a venda. Ou seja, compra, né? Ou seja, como eu dei o exemplo, o cara, mas é longe, eu não vou aí comprar contigo, sei lá. O cara respondeu isso na pesquisa. Ele de repente comprou contigo porque era perto e depois se mudou. Aí agora ele não tá mais comprando contigo. Tô dando exemplo aqui. Aí o que você vai falar? Então você tem que chegar, sentar com a galera, e aí galera, o pessoal da tua empresa, do teu negócio, ou mesmo você mesmo pensar, entendeu? Como é que você vai quebrar essas objeções? Então você vai chegar, analisar os dados e quebrar essas objeções, beleza? Então vamos lá. Outra coisa, uma outra coisa que você pode fazer, cara, também, com esses dados, uma sacada legal é você, entrar nas redes sociais dos teus concorrentes e ver os comentários. Isso aqui, cara, isso aqui é legal. Por exemplo, você não tem cliente, você está começando seu negócio hoje, sei lá. Aí você fala, poxa, Ronaldo, mas eu não tenho, cara, cliente, como é que eu vou? Eu tô começando, eu tenho pouquíssimos clientes, não tenho clientes fiéis. E aí, como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou chegar e coletar essas informações para eu poder melhorar aqui o meu negócio? Cara, entra nas redes sociais dos teus concorrentes, entra nos sites dos teus concorrentes, vê lá os comentários, lá nas postagens do blog, nos vídeos lá que as pessoas, o teu concorrente colocou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, sei lá, cara, entra lá e vê o que as pessoas estão perguntando, quais são as principais perguntas. Entra lá em 15 publicações, sei lá, e começa a listar isso. Pega um post-it, se não for muito digital, cola lá as principais objeções, monta lá uma lista de 10 objeções, ou então 5, a top 5, vou botar aqui, hashtag aqui, top 5 objeções. Cria lá as 5 maiores objeções que as pessoas criam para comprar teu produto, né? E aí, cara, é por isso que a importância não você mapear a tua persona, não somente para produzir conteúdo assertivo, mas também para melhorar o processo de venda, cara. Isso aí é sensacional, entendeu? Então é por isso que daí a importância de você fazer aí a pesquisa, beleza? Então vamos aqui depois que você entendeu, ficou muito claro na tua cabeça como é que tu vai criar a tua persona, já a gente vai fazer isso na prática, segura aí. É importante, cara, é importante saber o conceito, senão eu vou abrir lá o formulário do Google, vou abrir a planilha, você não vai entender bolufas, não vai entender nada, se tu não entender esse conceito aqui, cara. Se tu não entender esse conceito aqui, tu vai ficar voando ali depois, beleza? Então tem que entender, é necessário entender esse conceito. Então, vamos falar agora do roteiro de perguntas, né? Vou colocar aqui caixado. Roteiro de perguntas. Então, roteiro de perguntas. Ronaldo, como é que vai ser as perguntas? O que eu vou fazer? Quais são as perguntas que eu vou fazer para os meus clientes atuais? O que eu vou perguntar? Não sei. E aí? O que eu vou fazer, cara? Primeira coisa, como eu estava falando para vocês anteriormente, isso pode ser, as perguntas pode ser presencial, no formato de entrevista, tá? Ou online, que inclusive até eu vou botar aqui recomendo, porque até recomendo que seja online, porque isso vai te dar escala, tipo assim, tu vai ter uma base de dados de análise muito maior. Então imagina só o tempo que você ia perder fazer o presencial, entendeu? No formato de entrevista, chamando um por um, que normalmente leva uns 10 minutos ou 15 minutos para fazer cada entrevista. Agora, se for online, e aí o cara tem que dedicar tempo, ou para te ouvir no telefone, então assim, eu recomendo que seja online, tá? Independente de qual seja o teu negócio, você faça aí o online. Então a primeira coisa que você tem que saber é que essas perguntas dá para ser ou presencial, no formato de entrevista, ou online. Segundo, cara, quando você for fazer a sua entrevista aí, ou a sua pesquisa, o seu formulário ali online, você tem que ser, por favor, cara, inicia com uma abordagem amistosa, né?
eu digo assim, cara, a gentileza nunca é demais. Então, assim, ser gentil, ser educado, ser empático, ser simpático. Até mesmo numa pesquisa, o texto é muito frio, diferente de uma ligação, que se você fosse fazer uma ligação, seria muito diferente, de repente, de você fazer uma pesquisa. Então, você convencer alguém online a responder, o desafio é maior. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai iniciar com uma abordagem amistosa, tá? Você vai iniciar com uma abordagem amistosa. Tipo, lá no meu você vai ver, colocando lá alguma coisa, tipo assim, obrigado pelo seu interesse em responder essa pesquisa. Ao final dela, você vai ganhar um voucher. E aí tem uma outra recomendação, cara. O que você vai fazer? Você vai, se possível, ter algo em troca. Opa, dê algo em troca. O que é isso? Cara, não sei, um bônus, pode ser um bônus, um voucher, cupom de desconto, compre um, ganhe outro, sei lá, cara, entendeu? Então assim, aí usa da tua criatividade, pode ser percentual, sei lá, percentual de desconto, sei. Aí é contigo, aí é com o teu negócio, é tu que tá aí dentro, tu que sabe o que dá pra fazer, o que teus clientes valorizam mais, entendeu? Então, se é desconto, legal. Até evita desconto, entendeu? Tenta dar alguma outra coisa que dê mais valor, entendeu? Não só desconto, não só preço, né? Então, tipo assim, olha, responde a pesquisa que você vai estar participando aqui para ganhar um prêmio, sei lá, percentual de desconto, um prêmio, tá? Alguma coisa em troca, sempre é bom, porque isso estimula, na verdade, quando você faz isso, cara, você estimula as pessoas a dedicarem tempo para responder. Lembra que eu falei que o maior ativo na vida das pessoas chama-se tempo? Então, se você para você ganhar o tempo das pessoas hoje é muito difícil, né? Então, você conseguir pessoas respondendo sua pesquisa sem dar nada é um desafio maior, né? Então, eu recomendo que sempre você dê algo em troca que estimule as pessoas aí a responderem a tua pesquisa, beleza? Quais seriam, então, as perguntas? Quais seriam as perguntas? As perguntas-chave, as perguntas essenciais que você deveria fazer, tá? Vamos lá, cara. Idade. As perguntas que eu recomendo. Idade, sexo, cargo, desafios, perguntas relacionadas a desafios, crenças, tá? Perguntas relacionadas, cara, estilo de vida, hábitos de compra. Cara, quais as tecnologias a pessoa usa? Se é celular, normalmente a pessoa gosta mais de computador, se é iPhone, se é Android. Quais são os critérios, cara? Quais são os critérios dessas pessoas na hora que elas escolhem uma empresa para comprar, né, ou um serviço, né? Quais são as mídias, as redes sociais que elas mais frequentam? Ou seja, tudo isso aqui, galera, tudo isso vai te dar inteligência, cara. Isso aqui vai te dar inteligência para você ser assertivo em tudo. Você vai melhorar as tuas vendas, tu vai melhorar os teus conteúdos, tu vai melhorar os canais, tu vai otimizar a tua verba. Ou seja, cara, essa pesquisa da persona, ela vai transformar o teu negócio. Se tu tiver essa maturidade, se tu tiver esse foco, se tu tiver isso em mente, entendeu? A importância disso, você vai fazer, cara, essa pesquisa. Você vai rodar aí a pesquisa da tua persona, para te levantar a tua persona, para fazer essa parada aí no nível alto. Você vai jogar um jogo aí de altíssimo nível. Então, chega aí de blá blá blá, já falei bastante, mas foi importante para você ter um direcionamento aí claro do que você deve fazer. Agora nós vamos agora para a parte prática, beleza? Vamos para a parte prática agora, que é fazer a persona aqui, beleza? Então eu vou abrir aqui, eu já tenho na verdade aqui um formulário do Google, tá? Isso aqui é um exemplo aqui de uma pesquisa que a gente preparou, tá? Isso aqui, se você depois quiser, cara, um modelo disso,
eu só vou colocar na descrição aqui desse vídeo se eu perceber que as pessoas realmente estão interessadas em querer um modelo desse. Então, se você quer um modelo desse, para te ajudar, para você ter um direcionamento claro do que você deve ali perguntar e tudo mais, coloca nos comentários, fala assim, Ronan, eu quero, cara, um modelo, disponibiliza o link para um modelo de pesquisa para ajudar a gente, tararau. Então, com certeza eu vou colocar, mas eu quero ver realmente se você está interessado. Então, coloca aí nos comentários, já me pede que com certeza eu vou disponibilizar um modelo aí de pesquisa para te dar um direcionamento, beleza? Então, vamos lá. Então, cara, olha só como a gente começa. Eu botei aqui pesquisa XYZ. Botei aqui, ó. Aí tem, ó, olá, obrigado por seu interesse em responder minha pesquisa. Vai tomar poucos minutos do seu tempo e sua ajuda vai ser fundamental. Pode colocar aqui, ó, para melhorar a qualidade dos nossos serviços. Aqui é um exemplo, tá? Aí eu boto aqui ao final, temos um voucher para você. Então, botei aqui, obrigado, beleza? Aí vem aqui. Então, aqui isso é uma introdução, tá? Depois fica mais ou menos assim, tá? Então, aqui fica aqui, já vem aqui a descrição. Aí, vamos lá, cara. Qual é o seu nome? Isso aqui, normalmente, cara, eu gosto de colocar como opcional. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas, às vezes, dependendo da pergunta, por exemplo, se você perguntar, cuidado com perguntas muito sensíveis. Quais são aquelas perguntas muito sensíveis relacionadas à renda, sabe? Essas perguntas relacionadas à renda, principalmente que envolvem dinheiro, as pessoas às vezes não se sentem muito confortáveis. Então, eu recomendo que você coloque na sua pesquisa aí sempre o nome da pessoa como opcional. Porque, na verdade, a não ser que isso seja uma informação muito crítica, ou seja, algo que seja assim, extremamente importante para o teu negócio, o nome da pessoa, tá? Mas se isso não for, coloca aí como opcional, não tem problema nenhum, tá? Então você vai aqui então, nome, quantos anos você tem, cara? Aí vem aqui, ó, menos de 20, entre 21 e 30 anos, entre 31 e 40, 48 e 50, tararau. Aí vem qual é o sexo? Feminino, masculino, estado civil, solteiro, casal, tararau. Qual é a sua ocupação principal? Então, para esse cliente que a gente preparou essa pesquisa, para ele é muito importante, cara, saber qual é a ocupação principal desse cara que vai estar comprando o serviço ou o produto dele. Então, eu botei aqui empresário, investidor, funcionário de empresa privada, servidor público, profissional, etc. Qual é a área de atuação da sua empresa? Então, aqui já está dando uma clareza do quê? Olha só, empresa. Então, a maioria, ou então quase que na sua totalidade das vendas são para outras empresas. A gente chama isso de B2B. Eu não gosto muito desse termo marketês, mas são empresas que vendem para outras empresas, né? Se a tua empresa vende para outras empresas, é bom tu colocar qual é a área aí as empresas que normalmente te compram são, para tu ter um detalhamento de qual é o nicho que tu atua e tudo mais, né? No caso dele, ele colocou aí, ó, hotelaria, varejo de comércio, indústria, engenharia, tararau, TI, ou então, no caso, para aquelas pessoas que não têm empresa, ele colocou uma opção que não tem empresa, tá? Qual é a área de atuação da sua empresa? Eu acabei de falar. Quantos funcionários a tua empresa tem, cara? No caso, no seu país, porque no caso ele presta serviço de consultoria para empresas de outro que estão querendo internacionalizar o seu negócio. Então, no caso dele aqui, ele perguntou quantos funcionários a empresa do seu país tem. Aí tem aqui a quantidade. Por que é importante, cara, porque é importante você colocar aqui quantos funcionários. Em vez de você perguntar quanto você fatura, é melhor você colocar assim, quantos funcionários a sua empresa tem. Porque pelo tamanho da empresa, você consegue saber o porte dela. Lembra que eu falei para vocês que essa pergunta relacionada a dinheiro, faturamento, é uma pergunta muito sensível. Aí se você pergunta isso, cara, o cara fica meio reticente, entendeu? Ele fica meio assim de responder. Então, cuidado com essas perguntas muito sensíveis. Então, essa aí é uma maneira de você dobrar, né? Você chegar e falar, em vez de eu perguntar faturamento, eu vou perguntar o quê? Qual o número de funcionários? Isso é uma boa sacada aí também para você. Já pega a dica aí. Qual frase mais combina com você no que diz respeito ao seu maior sonho? Então, aqui o cara já está perguntando qual é a frase. Eu recomendo, cara, que você coloque normalmente frases prontas, porque se você dá muito trabalho para o cara pensar, também é ruim, entendeu? Se você falar assim, qual é o seu maior sonho nos Estados Unidos?
cara, é muito abrangente, sabe? É muito amplo. Agora, se você chega e fala qual é a frase mais combina com você, no que diz respeito aos seus maiores sonhos nos Estados Unidos, aí você vem aqui com uma, duas, três, quatro perguntas, em quatro opções. Então, baseado no que você vai, no que a pessoa vai escolher, e essa aqui não é múltipla escolha, essa aqui é uma escolha única, né? Uma pergunta de escolha única. Deixa eu até confirmar aqui para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, perdão, essa aqui é múltipla escolha, né? Diferente dessa outra aqui, ó, que já é uma caixa de seleção. A pessoa pode colocar quantas perguntas ela quer. Então, essa aqui é múltipla escolha. Ela vai ter que escolher uma só dessas quatro aqui, ok? Uma outra coisa que normalmente é muito comum, eu queria até compartilhar com vocês. Ronan, mas eu posso colocar outro? Cara, não recomendo porque quando você coloca outro, você abre o espaço para a pessoa ir lá e colocar qualquer coisa. E aí fica difícil depois de você mapear, entendeu? Você condensar isso. A não ser que você não tenha muito claro, no caso esse cliente já tem um pouco claro qual é a frase. Então, nesse caso, ele amarrou em uma das quatro. Tá? Se você coloca outro, aí fica mais complicado. Tá? Fica mais complicado de você depois condensar. Vocês vão entender daqui a pouco isso aí. Aí vem aqui, quais fatores te levam a querer abrir um negócio nos Estados Unidos? Ou seja, pega isso aqui, cara. Quais fatores te levam? Ou seja, no negócio dele, a querer abrir um negócio nos Estados Unidos. Ou seja, aqui está o serviço dele. Aqui você vai fazer para o seu negócio. Quais fatores te levam a escolher uma empresa para comprar suas capinhas de celular? Quais fatores te levam a escolher uma clínica de fisioterapia? Quais fatores te levam a escolher uma loja de material de construção? Sei lá, cara. Aí você vai só chegar e adaptar isso aqui para o teu negócio, tá? Então, pega o conceito, tá? Não tem como fazer o beabá. Você que está vendo esse vídeo, cara, pode ter, sei lá, tem empresas aí, gente que tem empresa de vários setores, então não tem como. Isso aqui é a fórmula do bolo. Se você aplicar isso aqui, cara, vai dar bom. Não tem jeito, vai dar bom. Então você vai chegar e aplicar para o seu aqui, ó. Quais fatores te levam a querer abrir um negócio? Isso aqui está relacionado ao quê? O que influencia na decisão da pessoa, né? Qual frase mais combina com você no que diz respeito ao seu maior sonho? Ou seja, o maior sonho da pessoa, tá? Está relacionado aqui o maior sonho da pessoa relacionado ao projeto dela nos Estados Unidos. Aí tem aqui, quais fatores podem dificultar você ter sucesso empreendendo ou investindo nos Estados Unidos? Aí aqui ele já deixou marque quantos quiser. E nessa aqui também ele já deixou marque quantos quiser. Ou seja, aqui os fatores que te levam a escolher, te levam a querer abrir um negócio, no caso relacionado ao produto dele ou serviço, quais fatores podem dificultar, ou seja, na verdade, em outras palavras, ele está falando assim, cara, o que te impede de escolher uma empresa ou um serviço relacionado a empreendimento ou investimento nos Estados Unidos? Quais fatores podem dificultar? Basicamente, trocando em miúdos, ele está falando, quais são as objeções? O que te impede de comprar o meu produto ou serviço, né? Então aí ele vem aqui e fala, não tenho a quantia necessária, não falo idioma. Aí isso aqui você vai mapear, cara. E aqui normalmente é legal colocar aberta, no caso, marcar quantos quiser, caixa de seleção, para você saber qual é o maior percentual. Porque às vezes para uma pessoa pode ser 3 dessa, ou 2, ou para uma pode ser só uma, não sei. Esse você deixa aberto, ó. Se você pudesse sentar e tomar um café comigo, quais seriam as suas principais perguntas? Essa aqui é sensacional, cara. E aí você deixa ela aberta. Você deixa essa aí aberta. Para a pessoa colocar o que vier na mente dela. Aí você vai chegar e depois vai condensar vai cruzar esses dados, entendeu? Então você deixa aí. Aí a pessoa vem o que vier na mente dela, tá? Ó, se você pudesse comprar, no caso dele, ele está vendendo curso aí relacionado aí a como empreender nos Estados Unidos. Que tipo, ensinasse a ter um negócio lucrativo nos Estados Unidos. O que não poderia faltar nele? Então vamos aplicar aqui para o teu negócio. Se você pudesse comprar serviços de pilates, sei lá, serviço de pilates, o que não poderia faltar nele? Sei lá. Aí a pessoa vai colocar, sei lá, cara, vamos devagar aqui. Não poderia faltar o acompanhamento pessoal, sei lá. Não poderia faltar, não poderia faltar uma pessoa experiente. Não poderia faltar um plano
um plano de aula, sei lá, cara, sei lá, pensa aí o que a pessoa ia chegar e ia colocar aí, entendeu? Então, no caso dele, ele colocou se você pudesse comprar um curso que te ensinasse a ter um negócio dos Estados Unidos, o que não poderia faltar nele. Aí você tá falando aqui, cara, o que tá faltando no meu serviço? Que tu valoriza, entendeu? O que eu poderia te oferecer a mais? O que eu poderia melhorar no meu produto, no meu serviço, pro teu negócio? Então, pega a sacada aí, ó. Quais são os benefícios que esse curso deveria te oferecer? No caso, quais são os benefícios que aulas de Pilates deveria te oferecer? A pessoa vai colocar, cara, melhorar minha postura, diminuir as dores da minha coluna, sei lá, a pessoa vai colocar aí o que deveria ser, né? Quais são os benefícios, ou seja, qual é a transformação que o meu produto ou serviço vai ter que te oferecer, tá? Então pega aí, vai acompanhando aí. Vamos lá. Como você sabe, vou lançar. Aí gostaria muito de contar com a tua ajuda. No caso, se você quiser coletar aí um testemunho de alguém que de repente já comprou teu produto ou serviço, e aí você quer usar isso nas redes sociais, até para gerar o gatilho da prova social, ou seja, aquele gatilho que faz as outras pessoas ver os comentários para tomar a decisão de comprar também o teu produto ou serviço, é legal. Então você pode colocar aqui, como você sabe, gostaria de contar com a sua ajuda deixando um testemunho caso você já tenha comprado um produto meu, sei lá, ou serviço. A pessoa vai colocar aqui, gostei muito do seu atendimento, tarará, por causa disso. Aí aqui é mais relacionado, ó, você já possui uma empresa aberta, você já contratou meu serviço? Pode ser, sim ou não? Qual a frase que mais combina com você com relação a abrir um negócio lucrativo? Essa pesquisa, cara, você vai rodar com seus clientes, tá? Seus clientes, ou também com seus potenciais clientes, aqueles clientes que ainda não compraram. Então essa pergunta vai te ajudar nisso. Eu recomendo que você comece primeiro com seus clientes atuais, tá bom? Se você tem uma base de leads também, que estão pessoas interessadas no teu produto e serviço, mas que ainda não compraram, também você pode rodar com essas pessoas, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui você vai saber quem já são seus clientes e quem ainda não são, beleza? Qual a frase abaixo que mais combina com você com relação a abrir um negócio lucrativo nos Estados Unidos? Aí, essa pergunta aqui, ela já está relacionada ao quê? A transformação, mas com foco mais... No caso, ele estava querendo vender aqui um curso, né? Então, ele usou esse exemplo aqui. Depois que as pessoas responderem, o que você vai ter, cara? Você vai ter, então, os dados condensados. Então, no caso aqui dele, no caso desse cliente que a gente aplicou aqui a pesquisa, nós temos aqui os dados condensados. Então, tem aqui o nome das pessoas. Então, quantos anos você tem? Olha só que interessante. A grande maioria, cara, agora já estão na parte de fazer a leitura dos dados, tá? Vai acompanhando aí, acompanha a linha de raciocínio de como é que você vai ler esses dados agora, beleza? Então, 47%, cara, falaram que tem entre 31 e 40 anos. Olha só. Olha isso, né? Então, e olha, no vermelhinho aqui, entre 21 e 30. Então, o que você já sabe, cara? Entre 21 e 40 anos é pelo menos 70 e... Se eu não sou ruim de cálculo aqui, 44 mais 37 vai dar o quê? 80%, cara, 80% dessa parada aqui, dessa galera, 80% do teu público tem entre 21 e 40 anos, né? E uma outra parte, 14%, de 41 e 50. O que você vai fazer? Quando você começar a fazer seus anúncios, cara, nas redes sociais, fazer os seus anúncios no Instagram, fazer seus anúncios no YouTube, no Google, não sei qual a plataforma aí que você vai usar inicialmente, você já tem um direcionamento de qual é a faixa etária. Tá? Você não está mais voando na maionese, eu não sei, eu vou colocar aqui qualquer faixa etária, não. Você já tem um direcionamento claro. 80%, cara, do teu público tem entre 31 anos e 40, cara, entendeu? Entre 21 anos e 40. Então, não neura, não pira, é isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Simples assim, beleza? Então vamos lá. Aí você tem aqui, olha, 76% é do sexo masculino e apenas 23%. Então você vê que é uma comunicação muito mais direcionada para homens. Aí vamos lá, estado civil, 81% casados, cara. Olha isso, olha a inteligência, olha os insights, olha as sacadas que esses dados estão te dando, cara. Olha só a importância de rodar essa pesquisa de persona com teu público-alvo aí, ó. Qual é a sua ocupação principal? Ó, profissional liberal autônomo, 38%. Outro, empresário, 38%. Então, esses são as tuas duas personas, ou seja,
são as duas pessoas que tu vai focar inicialmente aí no trabalho. Então, fala com empresários e com profissionais liberais, ou autônomos, que pode ser o que? Médico, advogado, engenheiro, arquitetos, administradores, enfim, toda essa galera aí que são profissionais liberais. Então, esses são os dois grandes públicos que tu tens que atuar, beleza? Aí vem, qual é a área de atuação da tua empresa? Aqui, ó, 38% falou que não tem empresa. Então, só aquela galera o quê? Já os profissionais liberais, que não tem empresa, normalmente são prestadores de serviço. Quantos funcionários a empresa do seu país tem? Aí tem aqui, ó, não tem empresa, 42%. Então, tudo isso aqui já vai te dando a inteligência, cara. Olha isso, olha isso, cara. Qual frase mais combina com você no que diz respeito ao seu maior objetivo? Maior sonho dos Estados Unidos aí tem, cara, ó. 33% falou, pretendo investir minhas reservas financeiras. A outra parte falou que desejo abrir ou ampliar um negócio. E aí vai, cara. Aí vem, ó, quais fatores te levam a querer abrir um negócio nos Estados Unidos? 90% falou, cara, eu quero abrir um negócio nos Estados Unidos para aumentar a minha renda, cara. Possibilidade de ganhar em dólar. Aí vem, quais fatores podem dificultar você ter sucesso? Não tem a quantia necessária, ou seja, cara, quase que 81% das pessoas que responderam essa pesquisa acreditam piamente que não tem a grana para começar. Aí você vai fazer o que nos seus conteúdos, na sua estratégia de conteúdo? Você vai fazer conteúdos que quebram essa objeção, cara. Então, se 81% acredita que não tem dinheiro, o que você vai fazer? Você vai fazer conteúdos que mostrem que é possível começar um empreendimento nos Estados Unidos sem tanto dinheiro. Né? Que às vezes é uma grande mentira. Você não precisa de fortunas para começar um projeto nos Estados Unidos. Você só precisa começar do jeito certo. Entendeu? Então, você vai fazer conteúdos para quebrar essas objeções, entendeu? Isso aqui já está te dando inteligência do que você precisa produzir para quebra dessas objeções, tá? Se você pudesse sentar e tomar um café comigo, quais seriam as principais perguntas? Cara, olha, isso aqui tá a riqueza, isso aqui tá o ouro, ó. É aqui que tá o ouro. Olha isso, pessoal. Isso aqui o teu cliente está respondendo. O que você perguntaria num café com ele, cara? Isso aqui tá o ouro. Isso aqui tá o ouro, cara. Então coleta essas informações e dá mais assertividade pro teu negócio. Se você pudesse comprar um curso, aí vem as outras perguntas aqui, né? Enfim, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu queria mostrar isso para vocês. Aí o que você vai fazer depois disso, ó? Isso aqui já são perguntas sobre o evento, já não tem mais nada a ver. Tem uma outra planilha aqui que eu tenho sobre a persona, ou seja, a gente vai pegar esses dados, todos esses dados que a gente coletou e vamos condensar tudo isso aqui, ó. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa cliente que tem aí, que trabalha aí com material de construção a seco, como eu falei no início da live. Então aqui, por exemplo, 35 anos, casado, tem renda de 10 mil, é um profissional liberal, tem 2 filhos, são crianças, é um cara que tem ensino superior, a grande maioria é do sexo masculino. O que a sua persona faz? Cara, a grande maioria é engenheiro civil, tá? Aí tem aqui, descreva a sua persona, seus hábitos e o seu dia a dia. Aí você bota aqui, Pedro gosta de passeios com a família, gosta de fazer um churrasco aí com os amigos, gosta de ir à praia, frequenta jogos de futebol. Ou seja, aqui tá todo o detalhamento, tá? Dessa pesquisa aqui, cara. Ou seja, todos os dados que foram coletados dessa pesquisa, a gente chegou e mapeou isso aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa planilha aqui e vamos sentar a bunda na cadeira e vamos condensar os dados lá da pesquisa e colocar aqui, né? Então, por exemplo, uma pergunta que tem lá na pesquisa que poderia ser: quais são as redes sociais que você mais acessa? O cara colocou lá Instagram, Facebook, tarará, aí você vê que coloca, a grande maioria colocou Facebook, Instagram, aí você vai colocar aqui, a maioria é Facebook, Instagram, WhatsApp, sei lá. Aí vem objetivo e desafio. Qual o objetivo, maior sonho desta pessoa que você poderia ajudar a realizar? Olha, botei aqui um exemplo. Oferecer para seu cliente um projeto com design moderno, material de qualidade, com preço justo, que evite desperdício para consumidores melhor informados, ou seja, aí você vai aqui, cara, mapeando um por um. Aí vem qual é o principal objetivo, o sonho dessa pessoa, né? Aqui é o principal, aqui é o secundário. Aí vem quais os desafios que dificultam. Aí coloca aqui também, né? E qual é o desafio secundário? Aí bota aqui também, ou seja, como a empresa X poderia ajudar a alcançar os objetivos, oferecer atendimento personalizado, ou seja, aí você vai começar a responder, né,
as objeções que o cara colocou lá na pesquisa. Ou seja, você vai agora melhorar, você vai otimizar aí a tua persona, beleza? Então é isso, pessoal. Aí agora essa parte também é muito importante. Frase que a pessoa diz constantemente: estou pesquisando somente para comprar materiais para o meu projeto. A empresa vai me entregar no prazo. O material é frágil, não é frágil. Tem mão de obra para esse produto? Não tem. Quais são as objeções mais comuns? Por que ela não faria negócio? Aí você vai pegar lá as principais e vai colocar aqui também. Vai condensar aqui. Vai masterizar os dados da pesquisa aqui, tá? E aí vem, mensagem de sua empresa. Como você descreveria sua solução para sua persona? A confiança que você precisa para realizar seu projeto com eficiência e rapidez. Então você vai condensar numa frase só. Isso aqui, né? Baseado nas dores, nos sonhos, nas aspirações, nos hobbies, nos interesses. Você vai coletar tudo isso, cara, e vai colocar uma frase só, que vai condensar. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? É fácil, pessoal? Não. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena e muito. Então, cara, quando você usa isso aqui vai ser o teu maior ativo. Isso aqui vai ser o teu ouro. Isso aqui vai ser o que a tua empresa vai ter de mais rico. É saber com detalhes a tua persona. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante essa aula. Eu me dediquei, eu masterizei, eu condensei todos esses mais aí de 8, 10 anos que eu tenho fazendo isso todo dia, cara. E trouxe esses conteúdos para vocês. Então, cara, compartilha essa live, entendeu? Marca alguém que tá precisando ouvir isso. Marca alguém que tá aí fazendo conteúdo de qualquer jeito, entendeu? Então, queria agradecer a vocês, cara. Para mim foi maravilhoso. Eu tô, assim, muito feliz de poder ter compartilhado esses conteúdos com vocês. E é isso. Toda segunda-feira à noite, essas aulas vão rolar. Então, já te programa, já coloca lá no teu calendário. Segunda-feira, 7 horas da noite, não marca nada. Vem para aulas ao vivo. Faz isso, cara, que vai dar bom. Daqui a pouco você vai ver que o seu negócio vai crescer, o teu marketing digital vai melhorar, vai chegar os resultados, você vai vender mais e tudo vai dar certo, tudo vai fluir e a parada vai rodar lisa na tua empresa. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí, uma boa noite e a gente se vê na próxima live. Um abraço.